Boa tarde, meu nome é Luiz Felipe, sou estudante do Instituto Janela para o Mundo. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Janela Cast. Hoje o tema é muito especial, o Dia do Voluntariado. Para essa conversa, trouxemos Cecília Ribeiro, mentora do Banco do Tempo, um programa de mentoria voluntária da Serena Energia em parceria com o Instituto Janela para o Mundo, que vai compartilhar suas experiências e reflexões sobre o impacto do voluntariado. Seja bem-vinda, Cecília. Fique à vontade para se apresentar. Muito obrigada, Felipe. É um prazer estar aqui. Muito obrigada por terem chamado também. Fazer rapidinho só uma introdução que eu adoro podcast, então parabéns aí pelo Janela Cast. Eu já fiz podcast, então assim, no começo eu ficava muito nervosa e é muito engraçado estar aqui, né? Porque bate aquele nervosismo de novo. Eu não faço faz um tempo. Então, estou muito feliz de estar aqui, de poder conversar com você, poder trocar e a gente poder, enfim, falar mais dessas experiências que são tão importantes. Me apresentando, então, eu sou a Cecília Ribeiro Damaso, eu sou analista de sustentabilidade na Serena e eu sou mentora no Banco do Tempo desde o ano passado. Então, desde que eu entrei aí em agosto do ano passado, eu sou mentora no Banco do Tempo. Acho que essas são as informações principais. Sou voluntária também, não somente no Instituto Janela para o Mundo, mas já fui voluntária em outras iniciativas e acho que a gente vai ter chance de conversar mais um pouquinho sobre isso, né? Sim. Vamos começar entendendo um pouco sobre mais o significado dessa data. Cecília, o que o Dia do Voluntariado significa para você? Para mim, significa um incentivo para que as pessoas possam conhecer essa possibilidade que é tão ampla, né? Ser voluntário, para mim, significa doar um dos bens mais preciosos que a gente tem, né? Que é o nosso próprio tempo. E eu nem diria doar, acho que doar nem é uma palavra muito boa, porque todas as vezes que eu fui voluntária, eu sinto que eu ganhei muito mais do que talvez a pessoa, né, que eu estava ali fazendo alguma ação com. Então, eu acho que muito mais que uma doação, é um ganho do nosso tempo e é uma ação de empatia, né, de entender que talvez o que você saiba pode ser útil para outras pessoas. E para mim também foi sempre muito algo de tentar retribuir um pouco, porque muito do que eu ganhei foi do tempo de outras pessoas que cederam esse tempo para mim e que eu pude aprender, eu pude avançar, pude ter oportunidades. Então, é muito uma forma também de retribuir pela assim, gratidão toda que eu sinto com o que eu já recebi de pessoas que também estavam fazendo um certo voluntariado. Então, para mim, é um incentivo, né, da gente celebrar e lembrar que é muito bom, né, dentro das possibilidades de cada um, destinar um tempo para o outro, né? Lembrar que a gente não é sozinho no mundo e que a gente sempre cresce em conjunto. Cecília, uma experiência marcante que você teve como voluntária? Uma experiência marcante. Eu sei que eu recebi o roteiro antes, mas eu fiquei com muita dificuldade de pensar sobre a resposta dessa pergunta, porque como eu falei há pouco tempo, né? Tanta coisa que a gente ganha no voluntário, mas eu acho que uma das experiências mais marcantes que eu posso até relacionar com a minha entrada na Serena, né, que é a empresa que eu trabalho, é justamente que eu entrei na Serena por meio da Fundação Estudar, que é uma organização não governamental e que em todas as mentorias do Banco do Tempo eu falo dessa organização, eu recomendo que as pessoas que estão lá procurem os cursos dessa organização, porque eles têm muitas atividades que são gratuitas, que são acessíveis e são online, então são para o Brasil, jovens do Brasil inteiro, e são muito voltadas à empregabilidade, então a preparar o jovem brasileiro para o mercado de trabalho. E aí foi em uma dessas ações deles, presencial, aqui em São Paulo, que eu conheci a Serena, então Ômega, e, enfim, pude conversar com pessoas que trabalham até hoje na Serena e demonstrar ali o que eu estava, dividir, né, o que eu estava procurando com relação ao que eu decidia fazer naquele momento de transição de carreira, e eu fui muito acolhida por todos os profissionais da Fundação Estudar,
tanto aqueles que são, né, que trabalham na fundação mesmo, como aqueles que estavam ali enquanto voluntários. E, eventualmente, né, um ano depois, quando eu fui para esse mesmo evento, ano passado, né, 2023, foi quando eu, aí sim, desenvolvi mais as conversas, conheci uma das minhas atuais chefes, né, a Júlia Nóbrega, lá da Serena, e a gente conversou e, enfim, demos início aí, comecei a participar do processo seletivo e entrei como analista na Serena. Depois disso, eu virei voluntária na Fundação Estudar. Então, assim, eu acho que o marcante primeiro foi eu sendo beneficiada pelo trabalho de tantos voluntários que contribuem para a fundação como um todo e para todas as pessoas que se beneficiam de todos os ensinamentos que a fundação passa. E depois pude impactar também como voluntária. Momento que eu, enfim, conversei com várias pessoas e atuei como multiplicadora, né, que eles chamam, justamente que são as pessoas que atuam como voluntárias e conversam sobre a Fundação Estudar e sobre os cursos que a Fundação Estudar oferece. Então, nesse processo todo, eu entrei no novo emprego, tive uma oportunidade de me manter em São Paulo, cresci muito profissionalmente de lá para cá. Se a gente abrir essa caixinha de todo o ganho profissional, a gente nunca vai parar de falar. Então, voltando aqui para o voluntariado, e enquanto voluntária, eu conheci muita gente legal também, tive a oportunidade de falar sobre a minha experiência, saber que eu não estava sozinha nas dúvidas que eu tinha. Eu recebi de outros voluntários treinamento sobre vendas, sobre que vendas, né, no caso, era para divulgação do curso. Então, a gente recebeu treinamento sobre vendas. Então, eu ganhei muito conhecimento profissional e ganhei muito conhecimento pessoal, assim, e isso tudo movido pelo voluntariado, porque se a Fundação Estudar não tivesse todos os voluntários comprometidos com esse mesmo objetivo, e se eu não tivesse me envolvido e entrado como multiplicadora, esse ganho tremendo que eu estou relatando, que eu tenho certeza que se eu chamasse as outras pessoas com quem eu convivi para relatar e eu dizer coisas parecidas, nada disso existiria. Então, eu sei que todo o impacto que eu tive a possibilidade de produzir, seja dentro da empresa que eu trabalho, seja junto com amigos, seja junto à minha família, não teria sido possível se eu não tivesse tido uma mão estendida por um voluntário. Então, eu acho que não é uma experiência, né? Foi todo um arco muito marcante, mas eu acho legal contar essa história porque é algo que eu sou muito grata e que se não tivessem outras pessoas engajadas, eu nunca estaria vivendo nada do que eu estou vivendo. Então, eu sempre busco também incentivar, né? Estou muito feliz de poder estar aqui também incentivando as pessoas que estão ouvindo, né, né, darem esse passo dentro das possibilidades de cada um para o voluntariado, que eu acho que desde o momento você só aprende, você só ganha. Acho que é muito positivo, assim. Você já participou de diferentes tipos de atividades voluntárias? Como você escolhe as causas ou organizações com quais se envolve? Sim, eu já participei de diferentes atividades voluntárias. Como a gente estava falando, né? Eu participei desde que eu entrei na Serena no Banco do Tempo como mentora. E aí, como mentora, agora eu estou dando aula de inglês iniciante e eu já dei também mentorias pontuais sobre marketing pessoal e sobre LinkedIn, sobre currículo, esses temas mais relacionados à empregabilidade. E isso tem muito a ver com o tema também que eu estava trabalhando como mentora na Fundação Estudar, como mentora não, perdão, como multiplicadora na Fundação Estudar, que era como uma voluntária de vendas, porque eles têm muitos cursos que são gratuitos e também eles dão bolsas, mas eles têm também cursos que são pagos para que seja possível subsidiar essas bolsas e tudo mais para quem tem essa possibilidade de pagar. Então, por isso que era chamada de uma
de um voluntariado de vendas, porque a gente, enquanto voluntário, né, buscava levar ao máximo de pessoas as possibilidades, as assinaturas dos cursos da fundação, principalmente o que à época era o curso de liderança, né? Era a escola de liderança, perdão, que tinha cursos dentro dessas áreas profissionais, assim, de preparação do jovem para a vida profissional. Então, o meu voluntariado foi muito voltado para isso, né? Um pouco para a educação e também para a empregabilidade. E durante a faculdade eu também participei de forma voluntária, mas eu nunca contei muito como voluntariado, porque era muito mais, não tinha muito uma troca, assim, pelo menos eu sentia como não estar retribuindo tanto naquela época, porque eu era pesquisadora voluntária, então em projetos de iniciação científica, antes de eu receber bolsa na faculdade, eu era voluntária, e eu, não, monitora eu era bolsista, então, enquanto voluntária, fazia pesquisa em temas ali dentro da universidade, produzia artigos, produzia pesquisa. Então, sempre foi um voluntariado muito voltado a essa parte mais acadêmica, mais de educação, mas eu até acho que vale fazer o adendo aqui, que eu até brinquei com a teacher, que foi quem perguntou, né, quem tinha disponibilidade. Eu falei, nossa, para falar de voluntariado deve ter tanta gente melhor do que eu para falar de voluntariado, porque eu sinto que tem tanta coisa a mais que eu posso fazer, que eu deveria estar fazendo, retribuindo, que eu acho que tem gente que tem até muito mais a agregar, porque tem tantos tipos de voluntariado, né? Desde fazer, enfim, mutirão para recolhimento de lixo em praias, até fazer um mutirão de doação para uma causa determinada, desde ações pontuais até ações recorrentes. Eu acho que tem muita, muita coisa a se fazer, e acho que em uma definição mais abrangente, né, se você está doando seu tempo em prol do bem do outro, você está fazendo já um trabalho bem legal de voluntariado. Então, nesse sentido, eu sinto que o que eu fiz é muito pouco comparado com o que dá para se organizar para fazer, sabe? Então, eu acho que eu espero que quem esteja ouvindo também tenha a oportunidade de ouvir, né, outras experiências de outras pessoas que têm um engajamento de mais tempo com voluntariado, e quem sabe daqui a um tempo eu não posso falar de outras coisas, né? E depois de ter me engajado mais, como eu acho que é bastante válido, que eu deveria também fazer. Você percebe mudanças positivas em si mesmo ou nas pessoas que ajudam ao longo do voluntariado? Nossa, com certeza. Com certeza, Felipe. Em mim, uma série de mudanças positivas, assim, eu acho que começa por tirar um pouco, me tirar um pouco da minha caixinha, sabe? Quando você está muito autocentrado, muito preso naquilo de, eu tenho que fazer meu trabalho, eu tenho que pagar as minhas contas, eu tenho que fazer essa prova, então tenho que estudar para essa prova, eu, sei lá, estou com alguma questão na minha família, tenho que ajudar meus pais, e você está pensando muito na sua realidade, na sua própria realidade, né, digo por mim, e que você, às vezes, já é muita coisa, né, para a gente pensar, para a gente dar conta. Mas quando você entra no voluntariado, tudo começa pelo outro, né? Por você, desde o início, pensar no que o outro precisa, ouvir o outro. Então, eu acho que te tira um pouco. E aí você lembra que a vida é muito mais ampla, né? Tanto para as coisas boas, como para as coisas não tão boas, para as dificuldades, do que aquilo que está meio que na nossa cabeça ou na nossa vida do dia a dia. Então, eu acho que essa é a primeira mudança positiva. Se você está muito preso nos seus problemas, nas suas questões, o voluntariado te faz ver como o mundo é amplo, né? Como o Brasil é amplo,
E isso é muito legal. Por exemplo, eu estou falando daqui de São Paulo, eu sou do Rio, vou estar no Piauí, e no voluntariado que eu estou fazendo esse semestre, a minha aluna, que na verdade é uma professora, que eu já falei para ela, nossa, você vai me ensinar então muito mais do que eu vou te ensinar, ela é do Maranhão, de Paulino Neves, então olha quanta coisa diferente, eu nunca fui para lá, nunca fui para o Piauí, então o quanto eu também não posso aprender nessa troca. Eu acho que já me mudou e segue me mudando positivamente, principalmente nisso, saber que o mundo é mais amplo e me fazer escutar mais do que falar, embora eu esteja falando bastante. E sobre mudança positiva em outras pessoas, sim, é muito legal quando você tem esse retorno, né? Que a pessoa com quem você está fazendo aquela ação de voluntariado, ou para quem você está fazendo aquela ação de voluntariado, te dá um retorno de tipo, poxa, isso fez diferença para mim, isso agregou. E eu lembro, ano passado, na própria mentoria mesmo do Instituto Janela para o Mundo, ano passado não, na verdade foi esse ano, que a gente fez um encontro sobre currículo, LinkedIn, e a gente estava falando sobre como, porque uma das alunas, né, trouxe essa demanda, falou, olha, eu estou há muito tempo atuando, né, como enfermeira, se eu não me engano, e ela estava meio que mudando de carreira, ela queria formalizar o espaço dela em outra carreira. E aí eu falei para ela, olha, eu também passei por algo parecido, foi assim, assim, assado, sendo muito sincero, não sei se isso ajuda, mas assim, já que você perguntou a minha opinião, poxa, eu acho que as carreiras que você está transitando por são muito complementares, você tem muito a agregar na sua nova carreira, por causa disso, 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 e eu só pude falar isso porque eu aprendi a ver isso na minha própria carreira, por conta dos cursos que um voluntário me deu na Fundação Estudar. Então, estava repassando um conteúdo que me foi passado por um voluntariado, e a gente continuou a aula, né, e ela respondeu, né, na aula online, falou, poxa, super obrigada, vou utilizar isso vai fazer diferença na próxima entrevista que eu fizer, e eu posso citar mais de um exemplo, assim, de que isso aconteceu para mim. Então, eu acho que só tem um saldo muito positivo, assim, eu não diria nada de negativo, no máximo negativo é aquilo de você, negativo entre aspas, né, de você tipo, putz, eu errei, eu vou tentar fazer melhor, que na verdade é positivo porque você está crescendo ali, né, naquele aprendizado, mas na hora pode ser meio difícil, né, porque ninguém gosta de errar, mas acontece, então eu acho que o saldo é muito positivo, assim, toda tentativa é válida, né. Cecília, o que motiva você a fazer e continuar o trabalho voluntário? Muito essa retribuição, a retribuição porque eu consigo ver no meu dia a dia todo o impacto que voluntariado já teve na minha vida. Então, para mim é muito sobre retribuir e, poxa, se eu conseguir ajudar alguém, como outras pessoas já me ajudaram, isso me deixa muito feliz, assim, isso engrandece muito. E, e até um motivo bem, né, que pensando, óbvio que voluntariado é sobre pensar no outro, né? Mas também pensando em mim, como eu falei, é um aprendizado muito grande que a gente tem em diversas esferas e de diversas formas. É uma oportunidade de você treinar habilidades que você tem, é uma oportunidade em um ambiente que, obviamente, você tem que estar comprometido, e eu levo a sério, tanto quanto eu levo a sério o meu trabalho, por exemplo, mas é um ambiente que a pressão é outra, a expectativa da pessoa com quem você está fazendo aquela ação também é outra. Então, é bem verdade aquilo de que, claro, o voluntariado é pelo outro, mas em última instância também super dá
para ser para nós mesmos, né? E sendo para cada voluntário, também é para a sociedade como um todo. Então, acho que é legal trazer isso de maneira transparente, porque como a gente está num mundo, né, que tem a gente é muito forçado a pensar só na gente mesmo, né, uma questão muito individualista, lembrar que o voluntariado, se você está muito com esse pensamento individualista, saiba que você precisa estar, né, dependendo do momento de vida que você está, isso também vai te trazer pontos bons. E se você quer contribuir e tem a disponibilidade de contribuir para a sociedade de maneira mais abrangente, você também pode, porque o voluntariado também permite isso de maneira muito bonita. Então, acho que é isso que é legal de dizer também, sabe? Tem várias motivações, mas acho que essas duas são bem principais, assim, são importantes. Como você concilia o voluntariado com as outras responsabilidades, como o trabalho ou os estudos? Essa pergunta tem até bastante a ver com o que eu mencionei agora, né? Que você trouxe bem em tempo, assim, porque é difícil conciliar quando se tem uma rotina muito exigente, principalmente quando pensando também em outras realidades, né? Se você tem um tempo muito contado e parte desse tempo que você tem você precisa destinar a ganhar o seu dinheiro para poder sustentar a sua família, e a outra parte que você não está fazendo isso, você está com a sua família, você está com seus amigos, que também é muito importante, às vezes é difícil encaixar uma atividade de voluntariado, e definitivamente eu não seria a melhor pessoa para falar sobre isso, em função de flexibilidades e privilégios que eu reconheço que eu possuo e que me permitem lidar com isso de maneira mais tranquila. Por exemplo, eu não tenho filhos, então aí já vai uma boa parte a menos de tempo, né, que eu tenho que destinar. Mas eu acredito que, então, assim, né, dito isso, que pessoas, mesmo com muita coisa, se engajam, e eu acho que outras pessoas seriam melhores para dizer do que eu, por isso que eu sempre falo, dentro das possibilidades, né, das limitações, mas considerando que eu também tenho certas obrigações e também trabalho CLT, tenho um horário de trabalho ainda que flexibilizado, o que eu faço é encarar de maneira tão séria quanto o trabalho, no sentido de que é um compromisso tão importante quanto, porque eu penso, a pessoa, né, que está recebendo esse voluntariado, ela também tem o trabalho dela, ela também tem as obrigações de vida dela, e ela está parando ali, às vezes, 1 hora semanal para me ouvir. Então, poxa, se eu não entrego dentro do possível o meu melhor ali naquele tempo, eu também estou desperdiçando o tempo daquela pessoa que eu sei que é precioso para ela também. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante no voluntariado, que ter uma postura transparente e sincera, né, de tipo, o quanto eu posso contribuir, porque às vezes a gente quer muito contribuir, mas é inviável por conta das obrigações do dia a dia, tudo bem, às vezes você não consegue contribuir agora, mas no próximo semestre você consegue, quando seus filhos estiverem crescidos você consegue, quando passar aquela fase mais difícil de provas, de concursos, às vezes você consegue, tá tudo bem. E também tá tudo bem, de outro lado, você flexibilizar, tipo, olha, 1 hora semanal não consigo, mas me chama para o mutirão que vai rolar em um sábado do semestre, que eu tô lá, que eu tô à disposição. Então, eu acho que, respondendo sua pergunta, eu consigo conciliar tentando ser o mais transparente possível e honesta com as minhas próprias limitações, para eu poder entregar o melhor possível, né, para a pessoa que também está contando com a minha disponibilidade,
E pensando em um conselho bem prático, eu coloco tudo na agenda. Então, tanto a minha, estava fazendo até isso hoje mais cedo, tanto a minha agenda do trabalho tem lá o horário que eu vou estar no voluntariado, como a minha agenda pessoal, para eu saber que aquilo é um compromisso, que eu tenho que estar presente, que eu tenho que me preparar. E é aquilo, né? Se eu entendi que esse semestre eu me comprometi a estar uma hora por semana dando uma aula de inglês, então eu sei que não vai ser só aquela hora que eu vou destinar ao voluntariado. Então eu tenho que me programar, por exemplo, no fim de semana, para eu tirar uma hora para preparar a aula, por exemplo, para eu poder ver materiais. Então, eu acho que um conselho bem prático, né, é esse de reconhecer o quanto de tempo você tem de disponibilidade para dar, sem culpa, porque cada momento a gente faz o que pode. Infelizmente não será a última chance que você vai ter para contribuir, vão ter mais chances. E depois de você entender, não, tá bom, eu tenho isso aqui para dar, aí a organização deixar, digamos assim, por escrito na sua agenda e poder se programar para que aquilo também seja proveitoso, tanto para você como para a pessoa que vai estar ali na ação com você. Você acha que as escolas e empresas deveriam incentivar mais o voluntariado? Como isso poderia ser feito? Sim, eu acho com certeza. Felizmente a empresa que eu estou valoriza bastante isso e impulsiona bastante isso. Então, eu acho que esse já é um ótimo exemplo, né, do que a gente está fazendo agora, nesse momento, inclusive. Eu acho isso muito bom. E eu acredito que, no geral, sim, porque não é toda empresa que eu vejo fazendo isso, pensando em amigos, né, pessoas que eu conheço. E acho que uma das maneiras de fazer isso é pensar, assim, não somente no engajamento individual, né, das pessoas, mas ter uma visão, né, pensando do lado das empresas, de relativa flexibilização, obviamente sem deixar de lado as obrigações e os horários que têm que ser cumpridos dentro da empresa, mas se, por exemplo, aquela pessoa tem uma posição que ela pode fazer um home office, que ela pode ficar uma hora mais tarde, tirar uma hora dali da tarde dela para fazer uma atividade de voluntariado. Isso ser tratado como algo positivo, como algo que é complementar ao trabalho, sem deixar de valorizar o trabalho, mas também permitir que essa pessoa se engaje e que isso não seja um motivo, não, melhor não, a pessoa, está faltando trabalho. Então, obviamente, né, sempre com transparência para que isso seja de fato feito e bem feito, né, que a pessoa de fato esteja ali se engajando com uma causa que faz sentido, mas eu acho que é muito também da empresa e das escolas, né, de promoverem esses espaços de lideranças dentro desses lugares, chamarem pessoas de organizações que recebem voluntários e poder divulgar as opções de voluntariado e, de repente, promover um espaço para isso, né? Por exemplo, eu sou da organização tal, vamos supor, eu sou multiplicadora da Fundação Estudar, posso falar meia horinha sobre as possibilidades de voluntariado de maneira direta e bem explícita, né? Porque às vezes a gente fala, nossa, essa organização é super legal, mas a gente nem sabe como a gente pode se engajar, se a gente consegue fazer isso da nossa casa, se a gente tem que ir lá. Então, eu acho que promover esses espaços e tratar essas flexibilizações, respeitando o trabalho de forma positiva, já são excelentes iniciativas que colaborariam com mais pessoas se engajarem, porque acho que muita gente não se engaja porque não sabe o quão viável é, e às vezes é muito viável. Como você vê o futuro do voluntariado na sua comunidade ou até mesmo no mundo? Essa é a pergunta, acho que de todas que a gente fez, é a pergunta mais difícil, né? Porque esse ano, né, principalmente, a gente viu, felizmente, vou reformular até, infelizmente, por conta
de acontecimentos muito trágicos, e aí eu estou pensando nas chuvas do Rio Grande do Sul, por exemplo, um engajamento muito forte de voluntários que se mobilizaram de maneira muito séria, muito intensa, para que a gente conseguisse que mantimentos chegassem a uma série de pessoas. Então, foi um momento que o voluntariado como um todo ficou em muita evidência, de maneira muito positiva, mas advindo de um contexto muito triste, né, muito negativo, e muito para suprir uma falta, né? Então, onde o governo às vezes não conseguiu chegar, e eu digo governo não no sentido, até né, já encaminhando para o final, mas não no sentido de partido nem nada, eu digo realmente no sentido institucional, né? Como as instituições que são responsáveis não conseguiram chegar. Então, eu vejo o voluntariado de maneira muito positiva, mas eu vejo que não é suficiente, né? Então, a minha esperança é que cada vez mais a gente não precise do voluntariado para suprir faltas, mas enquanto há essas faltas, que bom que há voluntários motivados para supri-las de certa forma. Então, eu vejo de maneira muito positiva, assim, esse engajamento. E espero que haja um crescimento junto com o crescimento dessas faltas sendo supridas por quem deve supri-las. E enquanto não tem como, vamos continuar o voluntariado. Para encerrar, como você acha que os voluntários podem ser mais reconhecidos e apreciados pelo trabalho que realizam? Eu acho que o que a gente está fazendo é um exemplo disso. Por exemplo, comemorar o Dia do Voluntariado. Cada pessoa que também é voluntário, já convido aí quem está ouvindo, se você é voluntário, voluntária, divide aqui nos comentários o que você fez enquanto voluntário, o que, se você ainda não é voluntário ou voluntária, já escreve também, poxa, como é que eu posso ser voluntário? Gosto de Instituto Janela para o Mundo, quem vocês indicam, quem que eu procuro, porque esse engajamento já é muito importante, então a gente usar dos nossos espaços para falar sobre isso já mobiliza muito. Então, convido quem está ouvindo a usar esse espaço para isso, né? Para perguntar, para compartilhar, e não existe mais ou menos importante. Eu acho que toda ação é válida de comemoração e colaboração, não no sentido de se gabar, né? De, ai, nossa, olha só como eu sou bom que eu faço voluntariado. Não, porque a gente sabe que quem mais ganha é quem está se voluntariando. Então, no sentido de compartilhar mesmo, para a gente incentivar mais gente a fazer. Alguém ou algum momento especial que você gostaria de agradecer por todo o apoio ou inspiração no seu trabalho voluntário? Eu acho que agradecer tanto o próprio Instituto Janela para o Mundo, na pessoa também da Teacher, na pessoa de todo mundo com quem eu já conversei e me ajudou, me orientou, e também a Fundação Estudar, que, como eu falou, né, lá proporcionou que tudo isso acontecesse. Então, Fundação Estudar e Instituto, muito, muito obrigada. Estou muito feliz pela existência e parabenizo a existência e o trabalho que vocês fazem. Gostaria de agradecer a nossa convidada, Cecília, por compartilhar suas histórias inspiradoras. E a todos que nos ouvem, espero que nossa conversa tenha se incentivado a refletir sobre a importância do voluntariado. Até o próximo episódio da Janela Cast. Muito obrigada, Felipe. Não deixem de curtir, compartilhar aqui e até o próximo. Também vou esperar e vou aguardar como espectadora. Um abraço. Um abraço.